Hoje eu quero contar pra você a história da menina que tinha a risada mais engraçada e estranha que já se viu na face da Terra. Quando ela nasceu, os pais dela achavam engraçadinho, mas conforme ela foi crescendo e foi pra escola, eles começaram a se preocupar porque, afinal de contas, o pessoal começava a tirar sarro dela. E os pais perceberam que quanto mais contato com as pessoas ela tinha e mais essas pessoas tiravam sarro dela, mais introspectiva ela ficava. Esses pais tentaram de tudo, levaram ela no fonoaudiólogo, levaram ela na psicóloga, tentaram conversar com ela, entender, tentaram mudar essa risada dela porque eles não queriam que ela sofresse com a sociedade inteira, com todo mundo tirando sarro dela, porque a risada realmente era estranha demais. Só que ela nunca conseguiu mudar. E ela tentava com todas as forças mudar aquela risada, e quando ela menos esperava, em momentos divertidos, lá vinha a risada engraçada, estranha de novo. As pessoas tiravam sarro dela e ela, obviamente, se fechava em copas de novo. Até que passava um tempo, ela relaxava, a risada vinha, as pessoas tiravam sarro dela, ela se fechava mais em copa ainda. Até que um dia, depois de um dia muito cansativo, ela ligou para uma amiga dela e disse: olha, hoje eu preciso sair, preciso espairecer um pouco. E elas saíram para jantar. Só que essa menina da risada estranha chegou antes e pediu uma bebida, porque ela realmente precisava. Quando o garçom trouxe a bebida, quando ela tomou os primeiros goles da bebida, a bebida subiu direto para a cabeça, ela não tinha jantado ainda, e quando a amiga dela chegou, ela já estava levemente altinha. Esse estar levemente altinha fez com que ela relaxasse, e com a amiga que já conhecia a risada dela, ela acabou se soltando e não queria nem saber. Ela simplesmente aproveitou o jantar. Quando elas pediram a conta, o garçom trouxe junto com a conta um bilhetinho de dois meninos, de dois rapazes que estavam no canto, que elas não tinham visto porque elas estavam tão absortas no jantar delas que não viram. E esse bilhetinho convidava elas para elas saírem, para se divertirem e saírem para dançar. Como o garçom disse que um dos caras era habitué do lugar e amigo do dono do restaurante, elas estariam seguras, elas decidiram ir. Jovens queriam mesmo era se divertir e assim elas fizeram. Foi uma das noites mais divertidas da vida da menina de risada engraçada. No outro dia de manhã, ela teve uma ressaca moral imensa, pensando o que a amiga tinha pensado de ela passar a noite dando aquela risada estranha. O que aqueles meninos teriam pensado, e aquilo martirizou ela por quase todo o dia. Até que ela recebeu uma mensagem do cara que estava interessado nela, convidando ela para jantar novamente. Eles foram jantar, depois eles foram no museu, no outro dia eles foram no parque, eles saíram para caminhar, e isso tudo se transformou num relacionamento. E esse relacionamento se transformou numa família, porque eles casaram, eles tiveram filhos e viveram uma longa vida juntos e felizes. Quando ela já estava bem velhinha, ela descobriu uma doença terminal. E no seu leito de morte, ela e o marido começaram a lembrar de várias histórias deles e lembraram do dia que eles se conheceram, claro. E o marido contou algo para ela que nunca tinha contado antes, que ele tinha se apaixonado à primeira vista por ela, com aquela risada gostosa, com aquela risada entregue, que ele ficou fascinado por ela. Ele não conseguia tirar os olhos dela por conta daquela risada. E quando ele falou isso pra ela, ela se deu por conta que ela não lembrava mais a última vez que ela tinha deixado de rir porque alguém tinha tirado sarro dela. Possivelmente as pessoas tiraram sarro dela ao longo de todos esses anos, mas ela não lembrava mais de se sentir mal por conta disso. Essa história nos ensina que aquilo que a gente mais tem de integral e que talvez a gente tente mudar porque os outros dizem que deveria ser diferente, se encaixar numa determinada forma de ser por conta do que os outros pensam, do que os outros acham. É claro que a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e que a gente tem que se dedicar ao nosso autoconhecimento de forma ferrenha, com unhas e dentes. Mas tem coisas em nós, e você sabe do que eu tô falando, porque a gente sente isso, que são nossas, que são a nossa base, e que sem isso nós não seríamos nós. Então, pare de tentar mudar aquilo que é seu de verdade, porque talvez seja exatamente isso que vai atrair as pessoas certas para você. Aliás, não é talvez, é aquilo que é integral em nós que atrai as pessoas certas para nós. E talvez porque a gente esteja tentando mudar aquilo que é integral,
que as pessoas certas ainda não apareceram. Ouça essa história novamente, até você ter ela de forma integral dentro de você. Salve essa história para você ouvir mais vezes quando você se perceber tentando mudar aquilo que é seu. E compartilhe com as pessoas que você ama, porque com certeza elas também estão tentando mudar coisas integrais nelas que fazem parte do ser maravilhoso que elas são.